Olá, como vão? Tudo bem? Vamos prosseguir com o estudo das frações. Esse é o nosso 10º vídeo sobre frações. Hoje nós vamos falar sobre adição e subtração de frações, tá certo? Ok. Bom, nós já sabemos, até de certa forma, nos outros vídeos, né, como que faz adição de frações que têm o mesmo denominador. Por exemplo, considere esse inteiro que foi dividido em sextos. Esse inteiro aqui está dividido em sextos, certo? Então, cada quadradinho desse aqui é um sexto do inteiro, tá certo? Se eu quisesse aqui o mesmo inteiro, ó, dividido em sextos também, e aqui o mesmo inteiro dividido em sextos. Se eu quisesse considerar, né, um sexto, um quadradinho aqui é um sexto, e esses 3 quadradinhos aqui são 3 sextos, certo? Aqui um sexto, e esses 3 aqui, já que cada um é um sexto, eu tenho 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, certo? E se eu quisesse fazer uma adição de 3 sextos, que são esses 3 quadradinhos aqui, somado com 1 sexto, que é um quadradinho só. Ora, é só contar 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos. 1 sexto mais 3 sextos são 4 sextos. É muito fácil fazer esse tipo de adição em que os denominadores são iguais, certo? Se o meu inteiro foi dividido em sextos, os denominadores iguais significam que eu estou considerando o meu inteiro dividido em sextos aqui, né? Então, eu dividi em sextos, estou considerando 1 sexto, depois estou considerando 3 sextos. Qual é a soma de 1 sexto mais 3 sextos? 4 sextos, né? 1, 2, 3, 4 sextos. É fácil, então, fazer a adição de frações quando os denominadores são iguais. Se eu tivesse escrito assim, ó, 1 quinto mais 3 quintos, ora, eu dividi o inteiro em 5 partes iguais, peguei uma parte, depois peguei 3. Então, eu peguei 4 partes, 4 dessas 5 partes. Se eu peguei 4 das 5 partes, eu peguei 4 quintos. Então, fica fácil fazer a adição de frações quando os denominadores são iguais, certo? Agora, e se os denominadores forem diferentes, que é o caso aqui? Se eu quiser fazer a adição de 2 frações com denominadores diferentes, bom, nesse caso, como é aqui, ó, 1 meio mais 2 terços, uma boa ideia seria fazer o quê? Eu já sei que quando as frações têm denominadores iguais, é fácil fazer adição. Basta somar os numeradores e repetir o denominador. Não é isso que a gente fez aqui, ó? 1 mais 3, 4. Somei os numeradores. E o denominador, que é o mesmo, né? Eu mantenho. Claro, eu estou lidando com sextos. Eu vou continuar tendo sextos. 1 sexto mais 3 sextos continua sendo sextos. São 4 sextos. Então, eu mantenho o denominador. Certo? Agora, aqui os denominadores são diferentes. Fica difícil você conseguir pensar qual seria a soma dessas 2 frações. Mas, já que nós aprendemos a reduzir frações ao mesmo denominador, nós podemos fazer isso. O que a gente faz? A gente reduz essas frações aqui ao mesmo denominador, e aí nós teremos um caso como esse, em que os denominadores são iguais, certo? Então, é muito simples, né? Vou reduzir, quero fazer uma adição de frações com denominadores diferentes. Eu vou reduzir as frações ao mesmo denominador. E aí eu caio num caso como esse, que é simples, certo? Como é que a gente reduz aqui? Vou colocar aqui o MMC dos denominadores é 6, certo? O MMC dos denominadores é 6. Então, eu quero que essa fração seja equivalente àquela e que esta fração seja equivalente àquela, certo? Se essas frações aqui, se essa é equivalente a essa e essa é equivalente a essa, somar aqui embaixo vai dar o mesmo resultado que somar aqui em cima. Elas são iguais mesmo, essas frações de baixo serão iguais às de cima. Então, tanto faz somar aqui embaixo como lá em cima, certo? Vou fazer isso. Se aqui é 6, é porque eu multipliquei esse denominador aqui por 3. Não é isso? Então, tem que multiplicar o numerador também por 3. Vai ficar 3 sextos. Certo? E aqui, se é 6, é porque eu multipliquei esse denominador aqui por 2. Vou multiplicar o numerador também por 2. Serão 4 sextos.
Então veja que essas duas frações aqui embaixo, essas duas frações são as mesmas dessa. Se eu somar aqui embaixo, o resultado que der é o mesmo que se eu somasse lá em cima. Porque são as mesmas frações. Estou somando as mesmas quantidades. Então o resultado aqui é o mesmo dali. Agora, como eu tenho denominadores iguais, aqui no caso que eu fiz, eu reduzi ao mesmo denominador, agora o meu inteiro foi dividido em sextos. Certo? Então, 3 sextos mais 4 sextos são 7 sextos. Certo? Pronto. 3 sextos mais 4 sextos, 7 sextos. Na verdade, essa fração aqui é uma fração imprópria, não é verdade? O numerador é maior que o denominador. Significa o quê? Que eu, com essa soma aqui, isso aqui significa que eu estou considerando mais do que um inteiro. Não é verdade? Eu estou considerando aqui, veja bem que isso aqui é um inteiro mais um sexto. Ou seja, esses 7 sextos aqui, sendo uma fração imprópria, significa que eu estou considerando mais do que um inteiro mais um sexto, que eu poderia escrever assim se eu quisesse, dessa forma. Um inteiro e um sexto. É a mesma coisa, certo? Poderia escrever, dar essa resposta na forma de número misto. Ou assim na forma de fração imprópria. É a mesma coisa. Certo? Então veja. Se eu quisesse então fazer a adição de frações com denominadores diferentes, se eu quiser fazer isso, basta reduzir ao mesmo denominador. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quisesse fazer a adição de 1/2, vou considerar aqui 1/2. Esse aqui, ó, isso aqui é 1/2. E vou trocar aqui esse numerador que eu vou botar 1/3. 1/3, ó. O meu inteiro foi dividido em 6 partes aqui iguais, então está dividido em sextos. Esse mesmo inteiro, aqui está o mesmo inteiro, está aqui desenhado, mas agora eu dividi em meios, em 2 partes iguais. Estou considerando um meio, está aqui. O mesmo inteiro, esses inteiros são todos os mesmos inteiros, né? Aqui está o mesmo inteiro. Aqui o inteiro foi dividido em 3 partes iguais. Vou considerar uma dessas 3 partes iguais, né, que é isso aqui, 1/3. Se eu quisesse fazer a adição de 1/2 mais 1/3, como os denominadores são diferentes, eu vou reduzir ao mesmo denominador, não é isso? E aqui eu multipliquei por 3, multiplico por 3 aqui também, fica 3 sextos. Aqui eu multipliquei por 2, multiplico o numerador por 2 também, fica 2 sextos. Então aqui eu tenho 5 sextos, certo? 3 sextos mais 2 sextos são 5 sextos, é isso? Eu poderia visualizar muito bem isso aqui, ó, nesse desenho aqui embaixo. Eu posso visualizar facilmente essa adição vendo o seguinte. Perceba que a metade, 1/2, é a mesma coisa que, olha aqui embaixo, ó, 3 sextos. Aqui, ó, a metade é a mesma coisa que 3 sextos. De fato, aqui, exatamente a mesma coisa, não é isso? Exatamente a mesma porção do todo. 3 sextos é a mesma coisa que a metade. Não é isso? Claro, eu tenho 6 partes, dividi em 6 partes iguais. E estou considerando 3, eu estou considerando a metade. É a metade. Nós já sabemos disso. Não é isso? E 1/3. Se eu dividir esse inteiro em 3 partes iguais e considerar 1/3, seria a mesma coisa, ó, que considerar 2 sextos, certo? 1/3 é a mesma coisa que 2 sextos. Está aqui. 1/3 é a mesma coisa que 2 sextos. E se eu fosse fazer a adição de 3 sextos com 2 sextos, 3 sextos com 2 sextos, vai dar 5 sextos, certo? Eu vou ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5 sextos. Não é isso? Aqui eu tenho 5 sextos. Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5 sextos. É exatamente a mesma coisa que 1/2,
a metade, ó, a metade aqui, ó, aqui está a metade mais 1/3. Esse pedacinho aqui é 1/3, certo? Então, 5/6 é exatamente o que está aqui, ó. Esse trecho aqui é 5/6, que é o quê? 1/2 mais 1/3. Aqui está 1/3, exatamente esse pedaço aqui, ó, 1/3. E esse aqui é a metade, exatamente a metade do inteiro, tá certo? Então, como eu fiz a adição aqui embaixo, e essas duas frações são exatamente as mesmas que estão aqui, o resultado que está aqui é aquele de lá. Então eu poderia tranquilamente, isso é importante, tranquilamente posso fazer o seguinte, ó. Quanto é 1/2 mais 1/3? É exatamente 5/6. Essa é a resposta. A resposta que eu encontrei aqui, a adição dessas frações, que está aqui, é o mesmo resultado da adição dessas duas frações aqui em cima, porque as duas frações de baixo são iguais às de cima. Essas são as mesmas frações, representam a mesma quantidade. Então, se eu somar aqui, o que eu achar é o mesmo que ter somado ali em cima. Tá bom? Então, basicamente é isso. Nós fizemos o quê? Quando nós temos frações com o mesmo denominador, por exemplo, se eu dividir o inteiro em oitavos, basta contar os oitavos. Se eu pego 1/8 mais 3/8, quantos oitavos eu peguei? 3 mais 1, 4/8. Certo? Se eu dividir em sextos e eu pego 3/6 mais 2/6, estou pegando 5/6. Agora, se as frações tiverem denominadores diferentes, basta reduzir ao mesmo denominador. E aí, o que você faz? Mantém o denominador e soma, né, os numeradores. Porque a gente já vinha fazendo isso, já tínhamos visto isso nessas ilustrações aqui várias vezes. Fica bem tranquilo, tá bom? Eu poderia também fazer a adição de várias frações, não precisam ser duas apenas. Por exemplo, eu poderia fazer isso, ó. Esse caso aqui, ó, 1/6 mais 4/3 mais 5/12. Tá certo? Estou somando três frações. Elas possuem denominadores diferentes. Vou reduzir as três ao mesmo denominador e faço a adição. Tá certo? Quem é o MMC aqui? É o próprio 12, né? Repara que 12 é múltiplo de 3 e 12 também é múltiplo de 6. Nós já vimos isso, né? Quando um número é múltiplo do outro, o maior deles é o MMC. E esse 12 aqui é múltiplo tanto de 3 quanto de 6. Ele é múltiplo de todos os outros. Então, ele já é o MMC. Não preciso nem fazer cálculo nenhum. Então, vou reescrever essas frações aqui com o mesmo denominador. Essa aqui continua sendo 5/12. Aqui, 12 dividido por 3 dá 4. Ou seja, eu multipliquei por 4. 4 vezes 3, 12. Vou multiplicar por 4 no numerador também. 4 vezes 4, 16. Foi isso que eu fiz. Eu multipliquei por 4 aqui, para obter 12. Vou multiplicar por 4 aqui. 4 vezes 4, 16. E aqui eu multipliquei por 2. 6 vezes 2, 12. Vou multiplicar por 2 o numerador também. 2/12. Agora que essas frações têm o mesmo denominador, eu faço a soma tranquilamente, né? Está se tratando aqui de 12avos. Eu dividi o inteiro em 12avos, certo? Quantos 12avos eu estou considerando do meu inteiro? 2/12, mais 16/12, mais 5/12. É só fazer a soma, não é isso? Dos numeradores. 2 mais 16, 18. 18 mais 5, 23/12. Tá vendo que aqui você teve como resposta a soma dessas frações é uma fração imprópria. Se você quiser, você pode representar essa fração imprópria na forma de número misto. Tá bom? Aqui, na verdade, nem a gente precisa, mas se você quiser, aqui, ó, isso aqui, lembrando, 12/12 já seria um inteiro, não é isso? Mais 11/12. Não é isso? Quanto falta o 12 para chegar ao 23? 11. Então,
que é esse 23 dozeavos? 12 dozeavos mais 11 dozeavos. Isso aqui é um inteiro. Então, se eu quiser, eu posso reescrever isso aqui como um inteiro mais 11 dozeavos, que é a mesma coisa que um inteiro e dozeavos sem o sinal de mais, não é isso? E 11 dozeavos. Um inteiro e 11 dozeavos. Então, a minha resposta poderia ser qualquer representada, poderia estar assim, representada como uma fração imprópria ou na forma de número misto. Tanto faz, tá certo? Tanto faz. Qualquer das duas respostas, né, qualquer uma das duas é correta. Bom, aqui nós vimos então a adição de frações. Eu poderia ter 4 frações sendo adicionadas, 5, quantas frações eu quiser. Eu sempre vou fazer a mesma coisa, vou reduzir todas ao mesmo denominador. Vou encontrar o MMC dos denominadores, de preferência, né? Eu preciso de um múltiplo comum, mas de preferência um múltiplo comum menor possível. Por isso, menor múltiplo comum. Eu calculo o MMC dos denominadores e faço a adição dos numeradores. Reduzo as frações ao mesmo denominador e faço a adição dos numeradores e mantenho o denominador. Certo? Agora, eu também posso fazer subtração de frações. É a mesma coisa. O que seria, por exemplo, 3 sextos, aqui ó, 3 sextos, e aqui 2 sextos, vamos dar um exemplo. Se eu tiver 3 sextos e aqui 2 sextos, se eu quisesse fazer a subtração, ora, se eu tenho 3 sextos e tiro 2 sextos, eu só vou ficar com 1 sexto. Eu tinha 3, tirei 2, fiquei com 1. 1 o quê? Sextos. Nós estamos falando de sextos, porque esse inteiro foi dividido em sextos, tá? 6 partes iguais, está dividido em sextos. Quantos sextos eu estou considerando aqui? 3 sextos. E aqui? 2 sextos. E se eu quiser fazer uma subtração de 3 sextos menos 2 sextos? Se você tem 3 sextos e tira 2 sextos, você fica só com 1 sexto, certo? Então é fácil, é a mesma coisa. Você mantém o denominador e subtrai os numeradores. 3 menos 2, 1. Certo? Mesma coisa. Então, se eu quiser fazer uma subtração de frações com denominadores diferentes, eu faço a mesma coisa. Eu reduzo as frações ao mesmo denominador e faço a subtração. Como? Eu mantenho o denominador e subtraio os numeradores. Certo? Olha aqui, ó. Por exemplo, esse caso aqui. 3 oitavos menos 1 sexto. Elas têm denominadores diferentes. Vou reduzi-las ao mesmo denominador. Então, o denominador comum aqui será 24, que é o MMC de 8 e 6. 24 aqui vai dar 9, certo? Porque 3 vezes 8 é que dá 24. Então, multiplica por 3 aqui também. Dá 9. 6 vezes 4 é que dá 24. Então, multiplico por 4 o numerador também. Dá 4 aqui. Então, olha só. O inteiro foi dividido em 24 avos. Se eu tenho 9 24 avos e 4 24 avos, né? Se eu tinha 9 e tiro 4, eu fico com 5 24 avos. Acabou. O que eu estou fazendo? Eu estou mantendo o denominador. Por quê? Porque eu estou lidando com 24 avos. Quantos 24 avos? 9 menos 4. 9 24 avos menos 4 24 avos. Ó, eu vou ficar com 5 24 avos. Certo? Tranquilo também a subtração. É o mesmo raciocínio, só que ao invés de fazer uma soma dos numeradores, eu vou fazer uma subtração dos numeradores. Certo? Só posso fazer isso quando os denominadores forem iguais. Tá certo? Mas repara, lembrando sempre isso, ó. Qual seria a resposta de 3 oitavos menos 1 sexto? Exatamente isso que está aqui. Quanto 3 oitavos menos 1 sexto é exatamente 5 24 avos. É exatamente isso. Por quê? Como é que eu sei? Porque essas duas frações aqui são as mesmas frações dessa aqui. Só estão com aparências diferentes. Mas são as mesmas frações. Então, se eu subtrair aqui, é a mesma coisa que subtrair aqui. Portanto, a resposta aqui, ó, tem que ser a mesma dessa aqui, porque essas frações são iguais às de cima. Tá bom? Da mesma forma, eu poderia fazer
adição e subtração de frações com mais de uma fração. Por exemplo, aqui, ó. Se eu tivesse 1/4 mais 2/5 menos 3/10, vou reduzir ao mesmo denominador. Aqui no caso vai ser 20. O MMC é 20. Não é isso? Aqui são 5. Então 5. Aqui são 4 vezes 2, 8. Aqui são 2 vezes 3, 6. Pronto. Essas três frações aqui são exatamente as mesmas das três ali de cima. Então o que eu fizer aqui, adição, subtração, o resultado que der aqui é o mesmo lá de cima. Certo? Então o que eu vou fazer? Vou manter o denominador e vou fazer a conta aqui, ó. 5 mais 8 menos 6. Só não esquece que aqui é menos. Se você quiser, você pode até escrever aqui, ó. 5 mais 8 menos 6. E fazer a continha separada aqui, ó. 5 mais 8, 13. Não é isso? 13 menos 6, 7. Então, 7/20 é a resposta. Então, ó, isso aqui é uma expressão, né? Tem uma adição e subtração. O resultado dessa operação, dessa expressão aritmética aqui, é exatamente o que está aqui. Tá? Eu tenho certeza que isso aqui vai dar 7/20. Eu tenho certeza que aqui o resultado dessa expressão é 7/20. Por quê? Porque eu reescrevi essas frações aqui embaixo, né? Com aparência diferente, mas elas são exatamente as mesmas que estão aqui. Então, o que eu fizer aqui, o resultado que der é o mesmo lá de cima. Tá bom? Bom, então, esse aí foi o nosso vídeo de hoje. O que nós queríamos é mostrar a adição e subtração de fração. Né? Quando a gente tem frações com o mesmo denominador, é fácil. Se os denominadores são diferentes, reduz as frações ao mesmo denominador e faz a operação, tá bom? Como sempre, deixei aí uma folha de exercício com esse assunto, tá certo? Você pode baixar. Até a próxima, um abraço.